Aleluias, amém? Você pode ficar à vontade para adorar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, querido. Aleluias. E adorar o Senhor de maneira grata. Eu quero convidar você a trazer seu coração um sentimento de gratidão ao Senhor. Sentimento de gratidão ao Senhor. Mas pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida. Estamos passando por um momento de luta, um momento de enfermidade. Mas eu quero te convidar a agradecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar você a adorar o Senhor Jesus e ser grato a Ele por sua bondade. Declare: por tudo que tem feito, por tudo que irá fazer, por tuas promessas e tudo que é. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Sua gratidão ao Senhor. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. eu te agradeço.
agradeço pelas lutas, Senhor. Sim, te agradeço pelas adversidades. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo. Ainda que para nossa compreensão parece tudo louco, tudo doido, tudo fora do controle, mas nós entendemos que nada sai do seu controle, porque todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que temem a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É no meio das lutas que nós podemos perceber a mão do Senhor. É no momento da dor que nós vemos o seu afago. É no momento da adversidade que vemos o seu cuidado. Te agradeço por me libertar, por ter morrido Em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te Glória a Deus, amém. Você pode adorar o Senhor Jesus essa noite. Adora Jesus essa noite, glorifica o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus bom, amado, é um Deus fiel, é um Deus que nunca perdeu uma batalha, é um Deus santo que transforma realidades. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai te transformar a sua para a glória do nome dele. Quero louvar a Deus por a oportunidade de estarmos aqui de volta na casa do Senhor, depois aí de uns 20 dias fora, né? Estamos aqui hoje para juntos louvarmos o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, amados, em nome de Jesus. Aleluias. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos, a partir do verso 7, estaremos lendo nessa noite. Aleluias. Amém, Jesus. Quero louvar a Deus por você que está nos assistindo em casa, ou que irá nos assistir, né, depois que a mensagem foi editada. Que Deus possa te abençoar e que você seja edificado com essa palavra. Aleluias. Amém? A partir do verso 7, diz o texto sagrado. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas cadeias no piso superior, onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu no terceiro andar e quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o rapaz, o jovem, porque muito os consolou. Oremos ao Senhor mais uma vez, queridos. Pai, eu quero louvar o teu nome. Eu quero engrandecer ao Senhor pela tua santa palavra que foi lida. Eu quero glorificar o Senhor pelo privilégio de estarmos na sua presença, Senhor. E assim podermos desfrutar deste pão que nos sustenta, que nos fortalece. O pão, o alimento e a sua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. E eu peço que nessa noite o Senhor possa mais uma vez falar à sua igreja de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Podeis beber uma água aqui. Amados, em 1975,
surgiu no mundo algo que revolucionou a humanidade no que se diz respeito à tecnologia. Um homem visionário, um homem que viveu o seu tempo, mas os seus olhos estavam além do seu tempo. Criou um mecanismo que transformaria a computação do mundo. Esse homem é Bill Gates. E todos nós hoje, por menos que saiba mexer com algo de internet, foi abençoado pelas suas tecnologias. A Windows, né? Que em inglês significa janela. Quando eu falo sobre isso de janelas, eu estou falando que a janela ela tem uma representatividade muito boa para nós. Porque ela nos remete a ter visão. Nos remete a olhar no horizonte. Quem não gostaria acordar de manhã, morando em um segundo andar, e abrir a janela do seu quarto e ver aquela vista para o mar, né? Ou quem sabe aquela vista para a rua. Eu particularmente tenho esse hábito, né? Meu companheiro que me acordava todas as manhãs, os irmãos aqui da igreja acompanhou durante 11 meses, um passarinho todo dia pela manhã, o canarinho lá batendo na minha janela, me fez ter o hábito de todos os dias acordar e a primeira coisa ir lá na janela da cozinha abrir para observar o que está passando lá fora. Janelas é o tempo da mensagem de hoje, janelas da vida. Sempre nós temos a oportunidade de abrir a janela para enxergar um pouco mais além das nossas quatro paredes. É claro que quando se trata de janela na Bíblia Sagrada, geralmente as janelas estão ligadas a coisas ruins. Por exemplo, quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança, após ele ascender-se ao trono de Israel, e agora na sua grande batalha, ele consegue vencer dos filisteus e traz novamente a arca que desde tempos antigos, desde a queda de Saul, enfim, havia se perdido. A Arca da Aliança, quando nós temos a expressão, e acabou, foi-se a glória de Deus. Davi está voltando com essa glória. Davi está trazendo de novo a arca que havia sido perdida. E enquanto ele estava celebrando, tirando as suas roupas de rei e ficando apenas com a sua estola, a roupa de baixo, a esposa de Davi, pelo nome de Mical, estava onde? Em uma janela, observando. E quando Davi entra, ela reclama Davi, dizendo que era vexatório para um rei fazer o que ele estava fazendo. Então, a janela ficou meio que com estigma de coisa ruim, de pessoa que está ali para observar, para falar mal. A história de Eutico também, o texto que você leu comigo, é um momento em que a janela está ligada também a outra coisa ruim. A história está dizendo, você leu comigo, que o apóstolo Paulo, querendo aproveitar o máximo da oportunidade enquanto estava em Troade, para ensinar a igreja, ele delonga o discurso até meia-noite. Tem pessoas que às vezes incomodam com a hora de pregação. Agora imagine você encontrar Paulo pregando, não sei a hora que ele começou, mas o discurso prolonga. E só é interrompido porque um rapaz chamado Eutico está no terceiro andar, sentado na janela, assistindo a pregação. A pergunta é, o que esse rapaz estava fazendo nessa janela? Será que o lugar onde eles estavam reunidos tinha muita gente? Ou será que foi aquela característica do adolescente de encostar sempre nos lugares mais arriscados, mais emocionantes? Eu não sei o que levou esse rapaz a estar nessa janela, mas o fato é que ele está lá, na janela. E o fato mais agravante é que, além de estar na janela, Paulo vai delongar seu discurso, sua pregação, e ele cochila a ponto de cair do terceiro andar e morrer. Novamente, janela na Bíblia está ligada a coisa ruim. Está ligado à murmuração. Aquele tipo de crente que questiona a adoração do outro, que foi o papel de Mical.
Agora a janela está ligada ao tipo de crente que está distraído no lugar errado, na hora errada, cai e morre. E morte física, não apenas a morte espiritual. Mas a Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 3, aos sacerdotes, aos líderes que ali estavam, roubando as ofertas que se colocavam, retendo os seus dízimos. Malaquias capítulo 3, o Senhor levanta o profeta Malaquias para dizer aos líderes, alguns entendem isso como toda a igreja, mas a profecia ali aos líderes, dizendo que eles estavam retendo o dízimo. Então Deus está dizendo, olha, se vocês forem fiéis a mim, vocês vão perceber que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção tão grande que vocês irão ter dúvida daquilo que eu vou fazer. Percebe que nessas 3 janelas que a Bíblia relata, as 3 de alguma forma está ligada a uma coisa ruim. Porque Deus só falou que ia abrir as janelas dos céus para abençoar, porque os sacerdotes estavam incoerentes com aquilo que deveriam viver. Então a pergunta que poderia surgir: por que então dizer que janelas da vida? Já que se eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que as janelas que a Bíblia fala, geralmente está associada a uma coisa ruim, catastrófica, morte, crítica ou infidelidade. Eu poderia dizer as 3 janelas da maldição: crítica, morte e infidelidade. E foi esse o primeiro momento que eu pensei que o Senhor ia falar conosco. Mas o Senhor me chamou a atenção a uma outra coisa no texto que nós lemos. Não falar que essas janelas são para o mal, mas chamar a atenção e chamar a igreja hoje para dar uma olhadinha nas nossas janelas. A sair um pouco e enxergar algumas coisas que, talvez por estarmos tão focados aqui dentro, nós não conseguimos enxergar. Por às vezes estamos focados nas nossas atividades, nos nossos eventos, nas nossas programações, nós não observamos. E são sobre essas 4 coisinhas que quero expor com os irmãos aqui no texto. Primeira dela, quero convidar você, com sua Bíblia aberta, você que está em sua casa aí, a abrir no texto que nós lemos e dá uma olhadinha no verso 10. Observe o que está escrito no verso 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Paulo, nesse texto, Lucas, ao narrar esse momento, Lucas está dizendo para nós o seguinte: olha, aconteceu um acidente que não estava sendo previsto por Paulo, por mais que ele fosse homem com Deus, Deus não o revelou. Os diáconos que estavam ali, porque até nesse momento já existia diáconos, e os diáconos não observaram aquele jovem na janela. Os líderes, as pessoas que ali estavam, o texto não narra que alguém chegou lá e falou: moço, essa janela está perigoso. Simplesmente o texto foca em Paulo prolongou a pregação, o rapaz sentado na janela, ele cochilou e dormiu, cochilou e caiu. E a queda desse rapaz o levou à morte. Eu não vou aqui colocar palavras aonde não tem, mas eu não consigo ler esse texto e não me perguntar: gente, ninguém viu que aquele rapaz estava correndo perigo? Ninguém viu? Será que o culto estava tão gostoso? A pregação estava tão envolvente que ninguém viu que havia alguém cochilando em um lugar impróprio? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção à igreja é exatamente isso. Está na hora de nós abrirmos os olhos para enxergar quem está na zona de perigo. Existem muitos irmãos nossos que estão em zonas de perigo. A nossa juventude está em uma zona de perigo. Homens em zona de perigo, mulheres em zona de perigo, mas nós estamos tão assim apaixonados por aquilo que nós estamos aprendendo, que nós não temos atenção para aqueles que estão em lugar
de perigo. Primeira coisa que eu quero convidar a igreja a perceber que, queridos, não é porque que o culto está gostoso, não é porque eu estou sendo abençoado, não é porque a glória está descendo, não é porque a manifestação da Shekinah de Deus é visível, que nós precisamos baixar a guarda da vigilância e poder observar aqueles que não estão acompanhando a gente. Tem muitos irmãos que não conseguem nos acompanhar o nível espiritual que a gente tem. Tem irmãos dentro da própria igreja que estão se arrastando espiritualmente na fé. Tem pessoas na sua casa que estão se arrastando na fé. Mas você está tão apaixonado, tão vidrado na glória de Deus, e isso é bom. Mas a gente precisa estar atento aos que não estão tão no nível que a gente está. Eu não vou dizer que eu, Tico, não tive a sua parcela de culpa. Teve. Janela não é lugar de sentar, principalmente no terceiro andar. Mas me faz lembrar a profecia do profeta Ezequiel. Quando o Senhor levanta ele para dizer: eis que vos pus, eu vos coloquei como atalaia. Lembra? Quando Deus diz que nós somos atalaias e que precisamos estar de guarda. Atalaia, querido, que você não sabe, atalaia eram os guardas que ficavam nas torres de vigia. Geralmente as cidades antigas cercadas por muro, e os muros de metros em metros tinha ali algumas torres, e ficavam homens nessas torres observando, para se caso o inimigo viesse atacar a cidade, ele tocava a trombeta para que os soldados se preparassem e as pessoas indefesas pudessem buscar lugar seguro. E nós precisamos entender que somos adoradores, mas também somos atalaias, pessoas que precisam estar apercebidas quanto às circunstâncias que nos cercam e que trazem perigo. Primeira coisa que eu preciso entender é que a igreja, ela tem que focar no que ela tem que ganhar, mas ela precisa entender que ela precisa cuidar dos que já ganharam. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, a última que ele faria antes de ser preso em Jerusalém, e a sexta viagem a Roma para ali ser preso e depois decapitado. A visão de Paulo era poder passar ali, deixar aquela palavra, e no outro dia de manhã, na segunda-feira, porque ele passa a noite pregando, eles fazem uma vigília ali, não era todo dia que eles tinham Paulo, na segunda-feira ele partiu. Paulo estava em missão para ganhar outras pessoas. Paulo estava em missão para ensinar os que ele já tinha ganhado, e missão para ganhar outros. Porém, no meio dessa missão de ganhar outros, ele para cuidar do que a igreja estava perdendo naquele momento. Mas de nós entendermos assim, Eutico, se morresse ali, não ia para o céu? Grande possibilidade do irmão Eutico, na hora que ali morreu, eles poderiam falar simplesmente: gente, olha, aconteceu um acidente, vamos parar o culto e vamos agora providenciar a cerimônia para enterrar nosso irmão. Mas o posicionamento de Paulo foi diferente disso. Paulo para o culto, para a atividade, para socorrer o que está morrendo. Primeira coisa que eu quis chamar a atenção é: tenha cuidado, a igreja precisa estar apercebida para os que estão cochilando. Você já parou para pensar que quando você chega na igreja e você não vê um irmão há muito tempo, é sinal que ele está precisando de você? Porque para nós é muito confortável chegarmos na igreja e dizer assim: nossa, a igreja está vazia, o povo não está vindo. Talvez para nós é muito confortável dizer assim: ah, mas ele também não quer nada, ela não quer nada com Deus, fazer o quê? E a gente acaba esquecendo que isso é apenas desculpa para nós não nos responsabilizar com o menor dos pequeninos de Jesus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 25: tudo o que fizerdes ao menor dos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. A mim. E ele está dizendo isso num contexto de que, antes dele dizer isso, ele fala o seguinte: olha, eu tive fome e me deste de comer.
Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e na prisão e vocês foram lá me visitar. E aí as ovelhas que estão do seu lado perguntam: mestre, quando foi que o senhor estava nu e nós te vestimos? Quando foi que o senhor estava com fome e te demos de comer? Quando foi que o senhor estava enfermo e preso que nós fomos de visitar? Ele disse: tudo o que fizestes ao menor dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Isso significa que quando você chega numa igreja e que você tem o hábito de cultuar ao lado dos seus irmãos, de vários eúdicos que a gente não enxerga aqui hoje, e você percebe que ele não está, porque caiu, falhou, se afastou, não sei. Em vez de você falar, porque não quis, pare. Pode parar a oração por um momento. Pode parar o culto por um momento. Pare. Mas desça a calçada e vai ao encontro desses. Querido, culto não é tudo que Deus quer. Celebrações, músicas, louvores, pregações, isso é coisa que a gente faz, que glorifica a Deus, mas infelizmente está mais relacionado a mim do que a Deus em alguns momentos. Vou dar exemplo: Amós, o profeta Amós era um boiadeiro, e era acostumado com a vida simples da fazenda, era um homem de Deus. Ele vai à cidade, e quando ele chega na cidade, ele fica decepcionado como os irmãos da cidade estavam adorando a Deus. Ele se decepciona, ele se frustra, porque lá na vida simples ele tinha sua adoração a Deus, mas quando ele chega na cidade, ele vê vários ídolos, e ele começa a perceber que aquele povo havia se afastado da adoração genuína a Deus, cultuando a outros deuses. E Deus então levanta o profeta Amós para dizer o seguinte: olha, eu não vou ouvir mais os sons das suas liras, eu não vou estar mais nos seus cultos de sábado, festa de lua nova, não participarei. São essas mesmas palavras que Deus usa o profeta Isaías no capítulo 1 para dizer para a igreja: olha, eu não quero que vocês cultuem mais para mim, eu não quero, eu não aceito. O culto de vocês sobe a mim, não como um perfume, mas como algo que me enoja. E sabe por que Deus fala nesses dois momentos? Que ele está odiando o culto que estavam prestando para ele? Sabe qual é o principal motivo? Tanto em Isaías quanto no livro de Amós, é que a igreja estava preocupada com o culto e se esquecendo dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Deus não está preocupado com o seu culto. Deus está preocupado com a sua assistência aos necessitados. Quem está entendendo, diga amém. Deus está preocupado. Deus gosta que cultuemos a Ele, sim. Ele ama. Mas mais do que um culto, Ele quer a sua preocupação com os pequeninos, com aqueles que estão distantes. Sabe, nós somos uma igreja que quando alguém, quando eu falo igreja no mundo, cai no pecado, às vezes adultera, faz sexo antes do casamento, ou trai a esposa, ou bebe, toma uma, nós temos muito mais pedras para jogar nessas pessoas do que fazer o que Paulo fez aqui. O que Paulo fez? Parou o culto, desceu as escadarias e abraçou o morto. Você teria coragem de abraçar o morto? Sim, pastor, eu tinha. Eu tenho. Talvez eu concorde que você tenha coragem hoje, mas na época de Paulo, abraçar o morto é loucura. Era loucura. Abraçar o morto na época de Paulo era fazer com que Paulo ficasse impuro durante uma semana. Ele não poderia ter contato com ninguém. Estamos vivendo um momento aqui emblemático da vida de um judeu. Um judeu não poderia tocar o morto. Mas Paulo saiu dessas regras crentezas, né, de crente. Não pode isso, não pode aquilo. Paulo, ele abraça o morto para trazê-lo de volta à vida. Ele sai dessa região crenteza, dessa coisa
lúdica, sabe, de igreja, essas regras, esses padrões que nós criamos, que a igreja tem que ser assim, tem que ser aquilo outro. Ele sai disso tudo e fala, cara, eu vou parar o culto aqui. Mas pastor, não pode parar o culto agora. Pode. Não pode interromper a pregação? Pode. Por quê? Porque tem alguém que morreu. E temos que ir lá ressuscitá-lo. Quando é que nós vamos ter que entender que tem muita coisa que a gente tem feito? Está na hora de parar. Para dar atenção àquilo que verdadeiramente Deus deu atenção. Nós temos que parar. Irmãos, eu sei que para quem endeusa templos, para quem endeusa líderes, para quem endeusa sistemas de liturgias, isso é loucura. Mas para quem entende que servir a Deus vai além de liturgia de culto, para quem entende que servir a Deus vai além de cultuar no domingo ou numa quarta, quem entende que servir a Deus precisa olhar lá fora, isso faz muito sentido. Sabe por quê? Porque não apenas temos crentes dormindo aqui dentro, mas temos crentes mortos lá fora. Temos crentes mortos lá fora. E eu quero te falar uma coisa, eles não vão se ressuscitar sozinhos. Eles não vão voltar à vida sozinhos. É necessário descermos a escada. Quando eu vejo Paulo descendo a escada no verso 10, isso me remete a uma outra situação. Eu preciso descer, querido. Sair do pedestal. Sair da plataforma. Ser crente na plataforma é muito bom. É gostoso. Traz aplauso. Traz cachê. Oferta. Traz status. Ser crente é nas calçadas, onde vários eúticos estão espalhados como cadáveres, esperando uma igreja viva os reanimar. Eu estou cansado de viver um evangelho de fachada. Estou cansado. Não que eu viva um evangelho de fachada. Deixa eu melhorar a minha frase aqui. Estou cansado de uma igreja que vive um evangelho de aplausos. Um evangelho de status. Um evangelho, cara, deslumbrante. Isso. O evangelho é nas calçadas, onde os eúticos estão sangrando depois de uma grande queda. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que nós já entendemos aonde Deus quer que a gente chegue. Então é na hora de sairmos da zona de conforto, irmão. Por que janelas da vida? Porque embora que as 3 janelas que eu citei para você que tem na Bíblia Sagrada são relacionadas a situações ruins, uma crítica, outra a infidelidade e a outra a morte. Eu estou te convidando a olhar por uma janela que o Senhor está abrindo agora diante de nós e a enxergar em nossas calçadas mendigos. Lembra da parábola que Jesus disse em Lucas 19? Lázaro e o rico. Se aquele rico parasse de comer um momento e saísse e parasse um pouco a sua vida confortável e legal, e saísse um pouco na janela e visse que havia um Lázaro lá embaixo, talvez ele não teria ido para o inferno quando ele morreu. Estou convidando para transformar essa janela da crítica, porque tem muito cristão crítico, porque ele não desce lá, ele não vai lá fora adorar, ele fica aqui dentro questionando e criticando a adoração do outro. Tem muitos que não tiram a mão do bolso para abençoar o reino, mas gostam de falar que pastor é ladrão. Não sabe o que a igreja faz com o dinheiro que ele tem dado. Tem muitos que estão cochilando literalmente nas nossas janelas. O convite que eu faço é: levanta, vem aqui ver comigo. O convite que eu faço para você que me assiste, para os irmãos que estão aqui, é o mesmo convite que Jesus convida os discípulos a enxergar. Qual foi?
vejam comigo, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Eu te convido, meu irmão, a enxergar que existe um mundo fora dessas quatro paredes. Eu tenho que estar aqui no domingo ouvindo a pregação, sim. Paulo estava pregando no domingo à noite. E pregou até demais. Foi até meia-noite, o homem morreu, foi lá, ressuscitou e continuou pregando até o outro dia. A igreja tem que estar aqui no domingo, show, bacana, precisamos. Temos que estar na reunião de mulheres, beleza. De homens, fenomenal. Mas nosso principal lugar não é aqui e nem lá nas mulheres, nem lá nos homens. Nosso principal lugar é nas calçadas, é nos campos, entregando a outros o que nós recebemos. Mas sabe por que nós não vamos lá? Porque para eu estar na calçada eu não posso estar no púlpito. Para eu estar na calçada eu não posso estar no cenáculo, num lugar quentinho, aconchegado, sentado na minha cadeirinha assistindo o culto. Para eu estar na calçada eu preciso sair do meu lugar, da minha zona de conforto e abraçar mortos, doentes, fétidos, de CC, de vômito, de cachaça. Ah, pastor, não gosto de cachaceiro. Cachaceiro é lá e eu cá. É legal, né? É muito bom servir aqui dentro, fora do fedor da cachaça, fora do fedor de suor, de sujo. Esse não é o evangelho de Jesus. Está na hora de sairmos e olhar que por detrás, para fora dessa janela, eu preciso levar a vida. Porque as janelas por lá de dentro é crítica, morte e infidelidade. Mas a janela para fora eu posso levar vida. Sabe por que a igreja fica brigando entre irmãos e irmãs? Sabe por que nós ficamos só criticando um e o outro? E porque nós somos infiéis? Porque nós estamos da janela para dentro. Então na hora de começarmos a olhar da janela para fora. Convido você a ficar sobre os seus pés. Você que está na sua casa me assistindo, vai me assistir. Irmãos que estão aqui. Está na hora de nós sairmos da janela. Está na hora de irmos além da janela. Eu quero te convidar a se posicionar. A não ser mais um religioso. Religião não salva ninguém, cara. Religião não leva ninguém para o céu. O irmão de Jesus, Tiago, vai dizer que a religião verdadeira é aquela que vive contaminada, separada do mundo de pecado e que visita órfãos e viúvas. Essa é a religião. Então ele está dizendo, viva santo e viva fora da janela. Lá fora, visitando. Eu te desafio a visitar um morto. Eu não estou falando ir lá no dia dos finados. Estou falando mortos espirituais. Eu te desafio a olhar para essa igreja hoje e tentar enxergar alguém que você há muito tempo não vê. E você falar, esta semana eu preciso ir lá, abraçar e dizer, você não morreu. Queremos você de volta no culto. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo e quem se compromete, não é comigo. Ouvir isso aqui, não se comprometer, não vai fazer nada de diferença na sua vida. Se você não se comprometer com o que eu estou dizendo, não vai fazer nenhuma mudança. Eu quero te convidar a se comprometer, a ser um Paulo, que vai parar sim a liturgia se for necessário, vai parar sim o cultozinho de pessoas que estão ali. Tá bom, é gostoso, mas precisamos dar um tempo e buscar os mortos, mas não trazê-los mortos. Porque o texto diz que eles levaram o Eutico vivo. E se alegraram com isso. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor falou conosco de uma maneira muito especial, Senhor. Existem inúmeros Euticos perdidos pelas calçadas de Itaiobeiras.
Existem muitos Eúticos, meu Pai amado, que estão sangrando na fé, que já perderam a consciência, Senhor, perderam o fôlego espiritual da vida. Jovens que estavam no culto há tempos atrás conosco, cantando e tocando. Homens e mulheres que estavam aqui, ó Deus, sentados nessas cadeiras, adorando conosco, mas por um vacilo talvez que cada um deles tiveram, por cochilar em algum momento e cair e morrer, estão precisando que a gente pare um pouco o que a gente está fazendo, a liturgia, e ir, porque parece que a igreja não vê eles caindo, parece que a igreja não vê eles sangrando lá fora. Nós continuamos com os nossos cultos, a nossa vida comum, quarta, domingo, reuniões, e enquanto eles estão lá fora no frio, sozinhos, mortos. Deus nos ajuda. Eu peço ao Senhor perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, tem compaixão de minha vida, de minha alma e da igreja na qual eu pastoreio. Tem compaixão de nós e nos ajude, Senhor, porque enquanto nós não saímos daqui de dentro para salvar o que caiu da janela, nós continuaremos na janela criticando infiéis e ainda dormindo o sono que nos levará também à morte. Mas o Senhor hoje fala ao nosso coração e nos chama a atenção. É tempo de nos posicionar. É tempo de quebrar os paradigmas e começar novamente a trilhar o caminho do resgate dos perdidos. Eu te agradeço nessa noite, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite.